nesse vídeo eu quero responder as 20 perguntas que eu mais recebo sobre LinkedIn em inglês. E vou passar rapidamente nas respostas, porque são perguntas genéricas, então não tem como eu especificar muito, porque vai variar de área para área, de caso para caso, de nível de experiência. Então vamos lá, de maneira geral, as 20 perguntas que vocês mais me fazem. Como otimizar o meu perfil do LinkedIn em inglês para atrair mais recrutadores internacionais? E aqui cabe também para atrair potenciais clientes, enfim, seja quem for a pessoa que vai te pagar, é ela que você quer atrair no seu LinkedIn. Então, não tem como fugir de palavras-chave. A gente precisa otimizar o LinkedIn, ou seja, fazer ele trabalhar de forma mais eficiente, se você estiver obedecendo o algoritmo, colocando ali inputs, insumos, que a ferramenta vai conseguir processar e direcionar o seu perfil para as pessoas que têm os mesmos interesses, que estão procurando aquilo que você tem para oferecer. Claro que, além disso, a forma como você conta suas experiências também vão interferir no quão atraente, o seu perfil vai estar. Então, por exemplo, ao invés de falar que você trabalhou com vendas, você vai falar que resultou dessas vendas, quantos por cento você conseguiu gerar de lucro, quais ramos da empresa, em quais setores, ou quantas pessoas estavam envolvidas nessa equipe. Sempre que você puder, traga números para suas experiências, porque isso vai deixá-las mais mensuráveis, palpáveis e mais fácil de entender o que você fez. Eu sei que para a área ambiental isso é um pouco mais difícil, porque a gente não trabalha diretamente na produção, então não tem 30% de economia no setor, não tem o aumento de 50% da produtividade. Então a gente pode também trabalhar frequência, porque, por exemplo, você trabalha com qualificação de fornecedores. Se você fala que você faz visitas mensais, é diferente da pessoa que faz visita 1, 2 vezes por ano. Com que frequência você alimenta as planilhas, que você tem as reuniões de gestão. Você está um pouco em dúvida de como mensurar isso? Anota nas próximas 2, 4 semanas o que você está fazendo, quanto tempo você gastou, quantas vezes na semana você fez cada atividade, para você mapear o seu dia a dia, porque isso que você faz hoje já é uma forma de resultado, então você consegue deixar um pouco mais descritivo. Outra coisa em termos de otimização é que nós, enquanto profissionais internacionais, a gente precisa deixar em pauta, trazer ali para atenção processos e procedimentos e experiências que a gente teve que serão facilmente reconhecidas por recrutadores internacionais. Então, por exemplo, tudo que você fez em relação à Amazônia é a mais famosa do mundo. Então, qualquer recrutador internacional vai saber a relevância disso que você fez. Ou parcerias, projetos que você fez com ONGs, enfim, tudo que tiver uma característica ali de global ou de ser reconhecido pela comunidade internacional, você precisa destacar no seu LinkedIn. A segunda pergunta é: quais são as palavras-chave mais eficazes para destacar as minhas habilidades e o meu perfil em inglês? Isso aqui é o famoso depende. Depende do país que você está focando, da área, da atuação, da empresa. Porque se você, por exemplo, está focando só em Brasil, muito provavelmente as palavras-chave serão todas, a maioria em português, a não ser que seja nome de software ou uma certificação. A gente está pensando aqui num público realmente internacional. Então, existem algumas palavras que, principalmente na área ambiental, chamam muito a atenção. Por exemplo, Sustainability Initiative, Environmental Regulations, Cross-Cultural Collaboration, tudo também que você puder trazer de outras culturas, ambiente diverso, trabalho em equipe, isso também chama muita atenção, porque reflete muito do seu comportamento, porque o recrutador internacional, ele não sabe como é que você se comporta. Ele pode saber tudo que você sabe tecnicamente. E ótimo, porque se tem algum gap técnico na sua experiência, é questão de meses, dependendo da complexidade, poucos anos, para você aprender a operar aquilo. Agora, comportamento vem de uma vida inteira, coisa que a gente traz aí da infância, por isso que eles querem tanto saber comportamento, e trazer palavras-chave que refletem o seu comportamento também vai ajudar muito. Só o nome das palavras, uma lista de palavras, mas aprender a decifrar a oportunidade para saber o que tem ali de comportamento por trás daquele resultado, você vai te ajudar muito a elencar essas palavras. Agora, de maneira geral, a gente tem Climate Change Mitigation, Sustainable Resource Management, Biodiversity Conservation, que são palavras cruciais de uma maneira geral, porque mostra um pouco mais de problema global, de questão global envolvida na área ambiental. Se você teve um outro projeto ou um outro comportamento que você tem aí que te ajuda a levar algum resultado específico, por exemplo,
uma nova implementação de uma tecnologia, de uma inovação que ajudou a diminuir os resíduos da empresa ou que ajudou a diminuir o custo com o tratamento, com a disposição desse resíduo. Então, você vai colocar waste reduction, porque essa é uma palavra-chave que representa muito algo que você fez e que provavelmente é a forma como vão procurar por essa habilidade. Que é tudo uma questão de teste também. Vocês vão ver que vão funcionar mais algumas do que outras. Como que você vai saber isso? Deixando o tempo passar. Não dá para ficar trocando palavra-chave todo dia, toda semana. Você precisa deixar o algoritmo calibrar um pouco mais, acontecer, tem que ter paciência. Então, por isso que é muito importante sentar, planejar, elencar essas palavras, né, com cuidado para você testar e deixar ali um mês no mínimo sem mexer para ver o que vai acontecer. Depois a gente vai mudando aí algumas variáveis, mas o teste exige tempo, porque ainda não deu resultado. Calma, pode ser que dê daqui 1, 2 semanas e você vai mudar e mexer no seu algoritmo antes disso. Quais seções do meu perfil eu devo preencher de forma mais detalhada para causar uma boa impressão? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do detalhado, o que você chama de detalhe, porque a própria língua portuguesa em si já é mais detalhada, já é uma língua mais complexa, a gente dá muita volta antes de ir direto ao ponto, e num contexto, principalmente de inglês, né? Não vou nem falar um internacional amplo, no inglês, ele é um pouco mais objetivo, sucinto e seco, né? A língua inglesa, ela é curta e grossa. Faça o teste, pega qualquer texto aí agora, coloca no Google Tradutor. A tradução, inerentemente, passou para o inglês, ela já diminui algumas linhas. Forma de falar a mesma coisa é mais objetiva. Então, a gente não vai detalhar muito no sentido de ficar dando voltas, mas de contar mais pontos interessantes. Então, aí, com certeza, na experiência, a gente vai detalhar aquilo que for relevante. Você não precisa contar a sua vida toda. A gente vai ver qual que é o fio condutor da carreira. É uma pessoa que está vindo mais na parte técnica, ou é uma pessoa que até está vindo na parte técnica, mas agora ela está querendo começar a caminhar mais para a gestão. Então, as experiências que você vai elencar e que você vai dar esse spotlight maior vai depender do seu plano de carreira, para onde você quer ir, quais passos você está dando. Tem projeto internacional? Ou liderou algum projeto, tem a ver com um desafio global? Você tem que destacar. E o about, que é o mais importante, porque ele vem antes, né? Então, a pessoa, antes dela descer para suas experiências, ela vai passar pelo sobre. E aí, o que vai estar ali? Será que o que eu vou ler vai me fazer querer continuar rodando para baixo ou eu pulo para outro? Porque qualquer pessoa que achar o seu perfil, ela vai estar com um monte de aba aberta e vai passando próximo, 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 fecha. Se fechar o seu perfil, já era. Ela não vai voltar ali. Então, a gente tem que segurar essa pessoa. O about é uma sessão que a gente vai tomar muito cuidado, mas não em nível de detalhes, igual eu falei, de ficar dando muita volta, mas de detalhes que mostram o seu comportamento e os principais resultados que você trouxe na sua carreira. Quarta pergunta: como adaptar a minha descrição profissional para mostrar o meu potencial global em inglês? Aqui entra mais a questão de vocabulário específico dentro do contexto ali do business English, em contexto cultural mesmo. Tem uma formulazinha que eu gosto de aplicar, que é sempre assim: você vai pegar o que você fez, descreve do jeito que você sabe. Eu trabalhei num projeto de soluções sustentáveis. Beleza. Como que você vai descrever essa experiência? A gente precisa de um verbo, né, para falar uma ação. Então, você implementou, você liderou, você colaborou, o que você fez? A gente vai lá na nossa listinha de verbos fortes e vai escolher o que tem mais a ver com o que você fez. Então, só nisso você traz um pouco mais de impacto. E em cada experiência, tente colocar ali algum número. Quanto que você gerou de resultado, ou quantas vezes por semana você estava envolvido nessa tarefa, quantas pessoas faziam parte da sua equipe, qual a abrangência da área desse projeto, quantas pessoas foram impactadas. Algum número você precisa achar. Claro que não precisa ser todos, né? Senão vai ficar muito estranho. E esses critérios de conseguir mensurar a sua responsabilidade, a gente vai fazendo ele diluído em cada experiência, né? Uma você foca mais na frequência, a outra nas pessoas que foram envolvidas. Aí, por exemplo, a gente vai colocar como que você fez esse projeto, isso aí na escolha do verbo, mas a gente vai destacar, na maioria, sempre que a gente puder, a sua habilidade de trabalhar em equipe, principalmente numa equipe diversa, numa equipe multicultural. Isso vai adaptar a sua experiência para um potencial global e liderando e trazendo resultados. Próxima pergunta: quais são as principais diferenças entre o resumo do meu perfil em inglês e do meu perfil em português? Basicamente, quando a gente está fazendo o perfil em português, a gente dá essa volta maior também e a gente foca muito num profissional técnico. Então, um profissional com 10 anos de experiência, formado no sei o quê, auditor líder, trabalhando, e eu não sei nada sobre você, pessoa. Eu não consigo entender o seu comportamento. E, de novo, eu sempre vou bater nessa tecla com você. A pessoa de uma outra cultura, ela não entende como é que é a sua. E quando a gente fala de cultura, não existe certo e errado. Existe o que é adequado
adaptado dentro daquela cultura. A forma como a pessoa come, como ela se veste e, claro, como ela se relaciona, como ela trabalha. Então, é importante, no seu resumo em inglês, você trazer um pouco do comportamento, tem palavras específicas para isso, e aí, gente, tem umas coisas também que a gente vai ter que fugir, por exemplo, o tal do hard work. Hard working não é uma palavra-chave e muito menos uma habilidade legal para você colocar, porque isso acaba sendo um pouco tradução do esforçado. Não, quer falar que você é esforçado? Coloca determined, né, que é determinado. Porque hard working nada mais é do que a sua obrigação. Você trabalha muito, que bom, né? Todo mundo trabalha muito. A gente elenca com mais inteligência e estratégia as palavras-chave que descrevem comportamento e já colocam elas logo no início. Eu acho que vale a pena também, principalmente para o pessoal da sustentabilidade, trazer essa questão da conexão com o propósito, com a paixão, driven by sustainability effort, passionate about sustainability matters, porque isso mostra um pouco desse vínculo, como eu disse, e combina com a área. Pessoas extremamente técnicas que trabalham diretamente com programação, com muito software, não faz tanto sentido ficar abordando, floreando muito a questão do propósito. Agora, pessoas mais nessa pegada de projetos sociais, envolvendo a comunidade, aí faz sentido, né? Então, dependendo da sua área, você vai abordar não apenas o seu comportamento, mas as suas motivações. E isso você não encontra tanto por aí nos perfis em português, né? Que você encontra sempre um profissional técnico. Como utilizar as conquistas e projetos anteriores para demonstrar a minha capacidade em um contexto internacional. Então, aqui está muito da forma como você liderou, independente da experiência que você teve. Principalmente o pessoal que é da mudança de carreira ou que está mudando de área dentro da área ambiental, agora eu quero começar a trabalhar com sustentabilidade. Independente de onde você está hoje, para onde eu estou olhando agora, ainda que seja na mesma área, o que um profissional muito bom faz? Quem gera os melhores resultados age como? Que tipo de experiência que essa pessoa tem? Como que ela lidera a equipe? Como que ela se envolve? Como que ela gerencia tanto os recursos para poder entregar o resultado, quanto a si mesmo? Como é que é o comportamento dessa pessoa, a gestão emocional dela? E dependendo ainda da situação, você vai precisar resgatar algumas experiências passadas para criar uma cronologia ali, criar uma linha do tempo mais focada nesse tipo de habilidade, né? Por exemplo, vendas, ou um atendimento ao cliente, ou projetos técnicos na área ambiental. Você vai escolher ali um fio condutor para ir focando naquilo, porque todas as experiências que você teve e que você ainda tem, elas têm que fazer sentido com o profissional que você quer ser. O que é avaliado é, será que faz sentido? Tipo, essa pessoa ficou tanto tempo trabalhando com isso, depois ela mudou, depois mudou de novo. Ela vai mudar, ela não vai ficar aqui dentro. O próximo passo dela não é ficar aqui, é o perfil dela, cada hora tá fazendo uma coisa. Então, quanto mais linearidade você mostrar, melhor, porque os países desenvolvidos focam muito em profissionais especialistas. Aqui no Brasil, eu até concordo que ser generalista é um pouco melhor, você saber fazer um pouco de cada coisa, ter jogo de cintura, saber rodar vários pratos ao mesmo tempo, num contexto internacional, quanto mais especialista numa área, melhor. Por isso que, às vezes, você nem vai precisar contar algumas coisas recentes que você fez, porque não contribui com o próximo passo que você quer dar. Então, recapitulando, é a forma como você liderou esses projetos e sempre pensando num contexto que faz sentido, que tem uma linearidade na hora de conseguir contar o que você vai fazer. Qual é a abordagem ideal para solicitar recomendações de colegas de trabalho e clientes em inglês? Isso aqui é muito importante, até porque pensa que as pessoas não te conhecem e a referência tem muito poder, é o poder da indicação. Ter referência de alguém, gente, quando principalmente é uma pessoa que tem um nome de peso, isso às vezes já te ajuda a passar mais do que qualquer outra coisa em um processo super concorrido. Então é importante você pedir. E aí, eu tenho vergonha, tem muito tempo que eu não converso com a pessoa, seja cara de pau e peça. E de preferência, peça para ela fazer em inglês. Peça para ele te mandar a mensagem antes falando o que ele falaria, que você mesmo traduz e manda o texto para ele se for preciso. Enfim, tem várias formas de a gente abordar as pessoas e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um textinho rápido, assim, um template super curtinho, porque nem todas as pessoas você pode mandar mensagens longas que vai pedir para a pessoa destacar a sua colaboração num determinado contexto. Quanto mais específico, melhor, tá? Se você vira para a pessoa e fala assim, pode me mandar uma recomendação, um feedback sobre o meu trabalho? Posso, a maioria manda, né? O fulano é ótimo, incrível, foi muito legal trabalhar com ele. Agora, se você fala assim, você poderia me dar um feedback sobre aquele projeto específico que a gente fez e como eu colaborei? Você pode falar um pouquinho como eu contribuí com esse projeto? Como que eu ajudei a
equipe, enfim, seja específico, porque isso vai estar na resposta dele. E aí, gente, gentileza gera gentileza. Se você quer recomendações, é importante que você também dê recomendações. E isso é ótimo, porque o seu rosto vai estar aparecendo ali no perfil de outra pessoa. É mais uma forma de divulgação da sua marca pessoal. Oitava pergunta: como manter o meu perfil ativo e engajado em grupos e comunidades internacionais no LinkedIn? O LinkedIn, ele vem em ondas, né? A gente tem uma empolgação, senta todo dia, mexe pra caramba, posta 2, 3, 4 vezes por semana, de repente, cai o ritmo. Então, ter esse nível constante de engajamento, ele é bem maçante, né? Por isso que... E haja tempo, né? Então, por isso que a gente vai pensar em algumas estratégias e já deixar isso planejado para você poder ter ali um cronograma e conseguir cumprir. Eu vou fazer uma postagem por semana falando dos projetos que eu tô fazendo, do meu MBA que está em andamento, ou não tenho nada para falar, vou falar um TBT de um projeto que eu fiz no passado. Ideias temos aos montes. O importante é você ter essa produção de conteúdo ativa, pensando em quem vai ler, qual que é a sua audiência, isso é interessante para ela? Você tá só se gabando? Ou você tá falando informação que ninguém tá nem aí? É mais um curso completo. Aí o curso de 2 horas, você põe lá o certificado. Então, assim, sempre que você for pensar em engajamento, pessoas indo no seu perfil, pensa o quanto aquilo é interessante para ela. Então, já tenha determinado e planejado o que você vai fazer ao longo dos próximos dias. Distribua até a frequência, né? Não, eu posso mexer 10 minutos por dia. Não, eu prefiro mexer 1 hora toda segunda e quarta. Organiza o seu tempo e fique ativo. Aí você vai aproveitar e participar de grupos. É muito importante você estar dentro de grupos. E nesses grupos você vai acompanhar os estudos, as postagens, as inovações e tudo que tá lá. Você vai comentar e vai contribuir, vai compartilhar conhecimento ali também. Seja com novidades, uma notícia que você leu, porque a velocidade de informação ali dentro é muito grande. Além de você, de fato, preocupar com o engajamento, né? Você vai se manter atualizado numa velocidade muito rápida. Então, esteja presente em grupos, participando de debates e levando conteúdo tanto para essa comunidade quanto para a sua audiência. Quais são as práticas recomendadas para criar e compartilhar conteúdo relevante e interessante em inglês? De novo, a gente entra naquela questão da audiência. Quem vai ler? Isso também cai muito com a pergunta do devo fazer em inglês ou em português? Depende quem você quer alcançar. Porque, por exemplo, vamos supor que apareça um post em russo na sua frente. Você vai parar para ler? Quem que um post em russo vai atrair? Quem lê russo, quem é fluente em russo. Então, quem você quer atrair? Não só em termos de linguagem, mas em termos de conteúdo. Você quer ficar contando só todos os certificados de todos os cursos que você fez? Você quer ficar só autopromovendo? A autopromoção ela é importante e necessária em doses homeopáticas. Na maior parte do tempo, é legal você mostrar o que você está fazendo, mas contribuindo. Por que é legal que a outra pessoa saiba o projeto que você fez? O que você aprendeu com isso que você pode gerar de valor para ela? Isso não só no inglês, mas no português, né? Então, compartilhar estudo de caso, notícias, projetos que você fez, só que sempre compartilhando insights valiosos. Como que isso que você fez reduziu um impacto ambiental global? Se isso reduziu o impacto nesse projeto, a pessoa pode implementar o mesmo e reduzir o impacto em outro. Então, vira um valuable asset para ela, vira uma informação valiosa porque ela vai conseguir fazer alguma coisa com aquilo, tá? Então, criar e compartilhar conteúdo é sempre pensando na pessoa que vai ver e ouvir, o que ela quer saber. 10ª pergunta: como maximizar a visibilidade do meu perfil em inglês no LinkedIn por meio de uso estratégico de hashtag? As hashtags funcionam em qualquer rede social como indexadores de conteúdo. E no LinkedIn isso funciona muito bem. Então, você está fazendo um conteúdo sobre desafios ambientais globais. Coloca a hashtag Global Environmental Challenges, Sustainable Solutions, Global Collaboration e entre outras que tiver relacionado com o seu conteúdo, porque assim o que você está fazendo, o seu conteúdo vai parar numa lista daquele tópico que pode ser facilmente acessado, igual em todas as outras redes sociais. 11ª pergunta: quais são os erros mais comuns a serem evitados ao traduzir o meu perfil para inglês? Bom, primeiro de todo, a tradução literal, que muitas vezes ela pode não fazer sentido, ou traduções que podem soar estranhas, né? Você tem que ter um pouco do domínio do inglês para entender isso, porque se você coloca direto num tradutor, ainda que não seja o Google Tradutor, que coloque em outros mais refinados, tipo DeepL, que ele costuma dar uma tradução mais assertiva dentro de um contexto, vai exigir de você um pouquinho de domínio do inglês para olhar e falar, nossa, isso aqui faz sentido, ou então não, isso daqui está muito literal. E independente
independente de ser literal ou não, você vai pegando uma maldade também de contar as coisas de maneira mais impactante. Por exemplo, good communication skills. É muito bom você botar isso porque é necessário que você saiba se comunicar para qualquer trabalho, principalmente num contexto global. Agora, e se você, ao invés de colocar good communication skills, que é o que vai ter em 99% dos perfis, você coloca effective cross-cultural communication skills. A sua communication skills é uma effective e ela é cross-cultural. Então você tem uma habilidade de comunicação eficiente entre várias culturas. Então você está falando a mesma coisa de uma forma mais impactante, mais high level. Outra forma de falar das suas habilidades de comunicação seria o proficient. Proficient in cross-cultural communication, enhancing collaboration, on international project. Então você sempre vai estar botando um resultado daquilo, como que você fez, você aumentou a contribuição, a colaboração com a equipe. Isso não é a questão do erro, né? Mas é a questão de fazer de forma mais impactante. Então, além de não traduzir literalmente, transformar a sua informação em algo mais forte ali dentro do contexto do inglês. Como destacar as minhas habilidades comportamentais de maneira apropriada e convincente no inglês? Você só vai conseguir convencer as pessoas quando você der exemplo. Não adianta nada usar isso que eu falei, né, do proficient in cross-cultural communication, se você não contar em que momento que você faz isso ou me der um exemplo de como isso aconteceu. Até porque se der certo a estratégia e você receber um convite para entrevista, isso vai ser perguntado na entrevista. Então sempre menciona uma situação. Demonstrating adaptability by leading a diverse team through a challenging international project. Ou você está falando ali que você demonstrou uma habilidade de liderar em um ambiente diverso, bem desafiador, nesse projeto internacional. Ou para provar a sua comunicação, você pode mencionar uma outra situação em que você facilitou o trabalho em equipe intercultural durante uma conferência global, durante uma negociação, seja qual for o contexto, você vai falar que você facilitou ou que você conseguiu adaptar a sua equipe por conta da sua comunicação. Então você está dando argumentos, falando então acredite. Não, é porque eu tenho como provar e eu já fiz projetos do quais eu pude desenvolver essa habilidade. Quais são as melhores práticas para criar uma conexão inicial e eficaz com profissionais de diferentes culturas? Isso aqui é bem desafiador porque cada cultura vai ter uma forma, né, de agir, de pensar, de abordar. Você tem que estar por dentro um pouco de práticas, boas práticas daquele país. Isso aí, uma pesquisa rápida no Google já te ajuda, mas de maneira geral, colocar o mais personalizado possível quando você for interagir com essas pessoas. Ao invés de falar, oi fulano, ficaria feliz em conectar. Não, oi fulano, vi que nós dois somos da área, fiquei impressionado pelo seu trabalho em conservação ambiental, ou que legal que a gente fez tal e tal coisa parecida. Achei super interessante o seu artigo sobre reflorestamento em não sei o quê. Então, sempre trazer uma pitada pessoal, porque a pessoa sabe que não foi um copia e cola, não foi clichê. Isso, com certeza, vai aumentar a conexão inicial que você tem com esses profissionais. 14. Como alinhar a linguagem e o tom do meu perfil em inglês com a cultura empresarial global? Você tem que adaptar a sua linguagem de acordo com o que aquela empresa mais faz, né? Mais usa. Então, isso aqui é muito difícil se você não está focando numa área específica ou numa empresa específica, né? Se você só está querendo deixar o perfil em inglês para atirar para tudo quanto é lado, vai ser muito difícil ter essa adaptação. Então, você vai precisar entrar nos sites das empresas, na descrição de vaga, na própria página da empresa no LinkedIn e entender como é que ela trata aquele assunto. Porque tem gente que vai falar, por exemplo, results driven, e tem gente que vai falar focused on results. Como é que está sendo tratado ali? Qual que é a linguagem que eles estão usando? Para você criar um rapport, né? Criar essa conexão e conseguir usar a mesma linguagem. Além disso, você tem aí uma oportunidade de mostrar uma mentalidade global. Mais uma vez, trazendo a questão de continentes, de outros países, de outras culturas, ambiente diverso, trabalho em equipe, isso já é um ajuste de comunicação para uma cultura empresarial global, de maneira geral. Mas quanto mais específica for a sua linguagem, dando match com a linguagem dessa empresa, desse conjunto de empresas, mais alinhado vai ficar o seu tom, melhor vai ser a sua resposta. Como usar a seção de idiomas e proficiência no idioma para transmitir a minha habilidade em inglês? Aqui é muito importante você conseguir provar, se você puder, então,
Então, se você fez um TOEFL, um PTE, um IELTS, coloca lá o resultado, anexa. Sou fluente porque tirei 110 no TOEFL. Só que se você tem uma produção de conteúdo ativo, por exemplo, você faz muitos textos, artigos, pelo menos uma vez por semana você tá ali dando uns insights em cima das notícias, você vai estar mostrando que você fala inglês. Então, ainda que você não tenha como provar, você tem ali uma constância. E as pessoas vão ver você usando esse inglês, vão ver você tá botando ele para jogo. Não precisa ser perfeito. Eu sempre falo isso. Não fica com medo. Só vou começar a escrever ou a falar a hora que eu tiver bom. Aí você nunca vai ficar. Tem como você ir botando o pezinho na água, mas tendo uma prática fora do LinkedIn para você ir melhorando. E quando você vê que fez um trabalho legal, pelo menos uma vez por semana, colocar lá para mostrar o seu nível de inglês, né? Para mostrar que você tem de fato ali o idioma. Quais os benefícios de adicionar mídia como vídeos e apresentações ao meu perfil em inglês? Eu particularmente gosto muito. Todo o conteúdo que eu faço, eu tento botar alguma imagem para tornar o meu trabalho ali o mais visual possível, para não ficar só uma coisa maçante, bloco de texto, muita palavra, né? Então, até a forma como você vai organizar esse conteúdo, se você vai botar ali parágrafos de 2, 3, no máximo 4 linhas, quebrando as frases, para ficar fácil de ler e trazer uma imagem que tenha a ver com aquilo, eu acho que deixa o seu conteúdo muito rico. E também vídeos, né? Principalmente se você tem um vídeo, explica um projeto que você fez, às vezes você fez um story, por exemplo, enquanto estava ali numa visita técnica, claro, dentro do compliance, dentro do que pode ser mostrado, resumir um pouco aquele projeto, falar como que você teve um papel de liderança ali numa dublagem, ou até mesmo numa legenda. Eu acho que isso é muito rico, isso pode te ajudar muito a criar conteúdos mais atraentes. Como mencionar certificações, cursos e workshops em inglês para maximizar o meu impacto? Tem uma seção só para isso no LinkedIn. Tem uma seção lá de certificados, que aí você pode botar todos. Um ou outro eventual de um curso muito legal que você fez, um projeto muito grande, você ir lá falar que você finalmente finalizou, isso é muito legal, é meio que até um desabafo, né? Finalmente consegui finalizar esse projeto que foi muito importante, tal e tal, mas sempre lembra do porquê que a outra pessoa quer saber disso. Conta o que você aprendeu, faz um resumo ali do que isso mudou na sua vida, o que isso mudou na sua carreira, porque de repente ajuda a outra pessoa a decidir, a ir pelo mesmo caminho. Então, tudo que você for postar, se for postar certificado, coloca o que foi importante ali naquela certificação. Mas se for o certificado internacional, aí compensa ir para o feed, mas não transforme o seu feed em mural de certificado, pelo amor de Deus. Quais são as diferenças nas convenções de etiqueta e comunicação em mensagens e conexões no LinkedIn em inglês? Essa pergunta que eu adaptei porque ficou mais bonita assim, né? Porque eu tava perguntando assim, qual é a diferença na comunicação? Eu tenho que ser formal com todo mundo? Olha, você tá numa rede profissional acima de tudo, com todos os elementos profissionais, com a foto profissional, com uma capa profissional, com uma postura profissional. Então, sim, seja direto, cordial com todo mundo, profissional. Você não precisa entrar numa categoria clichê. De vez em quando, você pode dar uma risadinha, pode botar um emoji, você não vai infantilizar a sua comunicação. Cuidado com os extremos. Mas ser direto e cordial, na hora de poder elogiar o trabalho de alguém, na hora que você for fazer essa conexão. Hi, fulano, impressed by your expertise in global water conservation strategies, eager to connect and exchange insights, por exemplo. Aí a pessoa vai responder assim, happy to connect. E é isso. Ela vai responder só isso. Se ela responder, né, pode responder o que ela quiser, mas a chance é que ela fale só isso. E é para você ver a objetividade do inglês. Então, é curto, objetivo, direto, cordial, principalmente aí no inglês, que já é a própria característica da língua. Como incorporar os valores e objetivos da minha carreira internacional no resumo do meu perfil em inglês. Você não vai deixar tão claro assim. O seu próximo passo de carreira é tal, tal e tal e tal. Isso fica de uma forma sutil. Você coloca o próximo passo que você quer dar incorporado ali na sua missão, né? Principalmente para a galera da sustentabilidade. Passionate about driving global sustainability efforts and connecting with fellow professionals in the environmental field. O que eu tô falando aqui? Você tem essa motivação pela área ambiental, sustentabilidade, que você quer promover essas mudanças e conectar com pessoas. Connect with fellow professionals in the environmental field. Então, o seu próximo passo é um trabalho onde vai ter essa conexão, onde vai ter um trabalho em equipe. Estou interessado em um trabalho, em um ambiente de trabalho multicultural. Gosto de me comunicar e quero continuar sempre entregando resultados dessa forma. Então, fica muito claro, né? A pessoa que está ali recrutando, ela já sabe como é que vai ser o dia a dia. E aí, vamos supor que é um cargo super técnico que você não vai comunicar com ninguém. E você põe no seu perfil que você está aberto à comunicação e que é um ambiente diverso. São propostas diferentes. Ela não vai te abordar. Não vai ser bom nem para você nem para ela. Então, você consegue incorporar esses valores e objetivos
objetivos de uma maneira mais indireta e, na verdade, valorizando as suas atribuições e o profissional que você é. E última pergunta, como usar o LinkedIn para conectar-se a profissionais e oportunidades globais e influentes na minha área? Eu adorei essa pergunta porque a pessoa está querendo deixar o networking dela lá em cima e eu acredito que isso aqui vai acontecer mais facilmente, principalmente através de grupos, de comunidades dentro do LinkedIn, porque pessoas influentes estão ali dentro, estão postando muitos conteúdos, geralmente os mais engajados, né? Eles têm essa capacidade de trazer informação, não é à toa que são influentes. Então, quanto mais o seu rostinho aparece ali, maior a sua chance de fato, ele virar um potencial networking. Não só de virar uma conexão da sua rede, mas de ser uma pessoa que vai conseguir ter essa troca. Bom, 20 perguntas, é isso, espero que tenha gostado. Se você quer deixar mais alguma pergunta, algo que eu não abordei, coloca aqui na área de comentários que eu mesma vou responder, ok? Thank you very much. See you next.